casa de você fazer um empréstimo para você pagar as contas de custeio. Aquelas contas que vêm todos os meses. Empréstimo é uma coisa boa. Quando você faz esse empréstimo para você gastar em algo que vai lhe gerar receita. Quando você faz o empréstimo para gastar em algo que vai aumentar a sua arrecadação para você pagar o empréstimo e aí ainda sobrar alguma coisa. Então, empréstimo é bom para fazer escola, empréstimo é bom para fazer porto, empréstimo é bom para fazer estrada, empréstimo é bom para gastar em coisas que aumentam a receita do Estado. Investimento. Investimento. O que o governador está falando com alegria que vai pegar um empréstimo para gastar com custeio e na semana que vem, no mês que vem, vai ter que pagar o mesmo custeio e agora mais a prestação do empréstimo. Se não estava dando para pagar antes, imagine agora. Qual é a proposta do nosso partido? E antes de falar nisso, é importante que eu cite um exemplo claro para demonstrar que recurso sempre é bom. Recurso sempre é bom. Mas o problema do Estado do Rio Grande do Norte não é uma questão de recurso. Eu vou falar um pouco sobre política vinculado a isso. O problema da gente é um problema de gestão. E existe uma lição maior do que a do Rio Grande do Norte no tocante a isso. Saulo, qual é, e você que é o cidadão que está escutando a Rádio Rural agora em casa, você sabe qual é o estado mais rico do país, o estado que tem a maior arrecadação per capita do país, o estado que tem maior quantidade de impostos por habitante do país é o estado do Rio de Janeiro, Saulo. E qual é o estado que vive a maior crise econômica do país? É o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro provou para o Brasil que corrupção, quanto mais dinheiro você bota nela, maior ela fica. Incompetência, quanto mais recursos você bota na incompetência, maior fica a incompetência. Desperdício, quanto mais dinheiro você bota no desperdício, maior o desperdício. Então, ele provou com clareza que o nosso grande problema, não só no Rio Grande do Norte, mas nos estados que estão em crise, é um problema de gestão. E como é que a gente pode fazer para resolver isso? O nosso partido ele tem uma proposta muito clara de modernizar a máquina pública, de dar transparência ao uso do recurso. Quais foram as empresas públicas e privadas que sobreviveram? Quais foram os estados que conseguiram vencer essa crise e estão fornecendo serviço de qualidade à população? Os estados e as empresas que investiram em tecnologia. Tecnologia é um investimento que gera economia. Quando você gasta com tecnologia, você gera economia na máquina pública e você permite que o recurso público dê para fazer o que tem que ser feito. Um dos gargalos da questão que sempre se fala é quanto ao déficit previdenciário aqui no Rio Grande do Norte. Altíssimo, né? Aumentou aí, cresceu 14 vezes em 7 anos. Como resolver essa questão da Previdência, que não é um problema só do Estado do Rio Grande do Norte, diga-se de passagem, né? Mas de vários governos estaduais que se queixam também dessa questão. Para resolver, nós temos que resolver usando a verdade. Falando a verdade com o cidadão, falando a verdade com o servidor, mostrando os dados e os números. Agora, o caminho para resolver a Previdência é primeiro cortando os privilégios. Não tem como você chamar o servidor público, que já é tão prejudicado, que está com o salário atrasado, inclusive agora, para ele pagar essa conta, se essa conta deveria ter sido cortada outros gastos antes de começar a mexer com ela. Então, na nossa perspectiva, nós vamos sim fazer um trabalho forte na Previdência. Eu vou explicar um pouco rapidamente o que vai ser feito, mas a última pessoa que vai ser prejudicada, o último personagem que vai ser prejudicado é o servidor. Tem como equilibrar as contas do Estado sem prejudicar o servidor? Sem afetar? Vamos para um número interessante, Saulo. Hoje nós temos cerca de 50 mil servidores na ativa, dos quais 6 mil são funcionários terceirizados. Temporários, é impossível mensurar os funcionários temporários, porque não tem transparência nesses dados, mas na última vez que eu mapeei, tenho mais de 3 mil servidores temporários. Servidores de cooperativas também estão vinculados ao Estado. Todos esses servidores, que representam cerca de 20% a 25% dos servidores do Estado, não contribuem para a Previdência Estadual, eles estão contribuindo para a Previdência Federal. E esse recurso está fazendo falta na nossa Previdência. Nós temos que migrar essa matriz de servidores para os servidores efetivos do Estado. Agora, só há sentido falar em concurso, só há sentido falar em migrar esses personagens para dentro do quadro de servidores efetivos do Estado quando nós temos a tecnologia implementada. Porque na hora que você coloca a tecnologia dentro da gestão, você sabe quantos servidores você precisa em cada unidade de atendimento. Nós temos um problema seríssimo de padronização de escala, Saulo, de padronização de quadro de funcionários. Tem escolas com 3 vezes a quantidade de funcionários que outras, tem unidades hospitalares com 3 vezes a quantidade de outros que fornecem o mesmo tipo de serviço, a mesma quantidade de pessoas. Então, essa falta de padronização nos procedimentos administrativos da administração pública do Estado gerou esse caos que nós estamos vendo agora. O senhor falou em privilégios, é preciso cortar privilégios. Que privilégios são esses? Saulo, nós temos... Vamos iniciar. Quais são os cortes, a sequência de cortes do nosso projeto? Né? Existem diversos prédios locados no Estado do Rio Grande do Norte desnecessários. E existem diversos contratos que não precisam ser renovados.
Quando você fala, por exemplo, de contratos de terceirização, você vê uma grande necessidade de terceirizados. Mas existem terceirizados ociosos que você pode analisar. Existem diversos contratos de locação de veículos que não são necessários, são excessivos. Você parte também para diversas gratificações. O governo do estado, o governador, ele tem muito orgulho de dizer que a folha de comissionados dele é muito pequena. Mas se você for analisar, ele tem muito orgulho de dizer isso, mas se você for analisar as gratificações concedidas no governo do estado do Rio Grande do Norte, são absurdos. Gratificações para servidores que sequer estão desempenhando função, que estão até cedidos para outros órgãos. Então, você começa a perceber que existe, sim, uma necessidade urgente de organizar esse problema do favoritismo político para poder começar a mexer com o servidor. Mas o primeiro momento é isso, Saulo. Para uma empresa dar certo, seja ela pública ou privada, cada funcionário tem que ter um login, uma senha, tem que mostrar o que ele começa fazendo, o que ele termina fazendo durante o dia, e tem que ter um relatório no final do mês de forma automatizada para a gente saber o que está acontecendo com esse servidor, se ele é melhor estar naquele ponto, se ele é melhor estar naquele outro, se tem como ajudá-lo a produzir mais, como é que a gente faz para ele produzir mais, enfim. E isso não foi feito no nosso estado até hoje. Outros estados fizeram isso há 10 anos atrás, estão conseguindo vencer crise, vencer a violência, e o Rio Grande do Norte não fez. Os repasses entre os poderes, tão polêmico repasses entre os poderes, tem como mexer? Tem que mexer. Mas essa conversa é uma conversa difícil, que tem que ser traçada no primeiro dia de gestão. É muito difícil, porque os poderes dizem que não tem sobra. Já, tem no depósito na conta, né? Verdade. O próprio governador já tentou também, não conseguiu, enfim, é uma questão É uma questão delicada. difícil, mas ela tem que ser travada com o apoio da sociedade, com um projeto transparente, com clareza do que o nosso governo vai fazer e chamar a Assembleia e chamar os poderes para participar desse pacto pela organização do Estado do Rio Grande do Norte, com uma conversa sincera. Você tem como se relacionar de 2 ou 3 maneiras com qualquer ser humano, na sua vida pessoal, com seus amigos, com sua namorada. Você, para se relacionar, você pode ir oferecendo dinheiro em troca de alguma coisa, ou você pode criar um relacionamento propositivo com essa pessoa. A relação do Estado do Rio Grande do Norte com a Assembleia é uma relação promíscua. E isso que nós temos que romper no primeiro dia de gestão. Por que promíscua? Troca de cargos em favor de votos, troca de apoio político em cargos terceirizados, em cargos fantasmas no governo do Estado. Você vê hoje partidos na véspera de uma campanha migrando para a Prefeitura de Natal, migrando para o governo do Estado, na sessão de uma secretaria, na sessão de uma pasta. Isso é declarado, só isso eu não estou dizendo, isso está em todos os jornais, toda semana a gente vê um partido novo anunciando o apoio ao governador Robson, que o governador Robson até um dia desse era crucificado pelos seus próprios partidos. Como foi que mudou? Por que ele ficou tão bom de uma hora para outra? Por que está valendo a pena ir apoiar o governador Robson? Troca de apoio político. Segurança pública, como resolver esse gargalo? Hoje nós temos uma deficiência muito grande, por exemplo, de policiais militares. Se a gente for para a Polícia Civil, ainda essa deficiência é ainda maior. Há mais de 12 anos que não é feito concurso público para a Polícia Militar. E sem esquecer que a gente tem aí está no limite da folha, no limite dos gastos, do que pode gastar com a folha de pessoal. Como resolver a questão da segurança pública neste momento em que o Estado do Rio Grande do Norte, Breno Queiroga, consegue índices e recordes negativos com a questão da criminalidade, principalmente de homicídios? Saulo, nossa missão aqui nessa campanha é falar a verdade. A campanha do Rio Grande do Norte, a campanha de solidariedade, é a verdade. E no caso da segurança, nós temos que mostrar o que é o nosso principal problema. Segurança você tem que resolver em 3 eixos. E o primeiro eixo é estancar a fábrica de vulneráveis que é a nossa sociedade. O Estado abandonou a sociedade, o Estado não fornece educação de qualidade, não tem escolas públicas de qualidade, os hospitais não atendem a população morre nos corredores, não tem oportunidade de emprego, o jovem, o cidadão fica ali solto e aparece a criminalidade, que é um caminho fácil, ele termina percorrendo essa criminalidade. Então, nós temos que estancar essa fábrica de vulneráveis. Eu vou lhe dar um dado interessante e forte, Saulo. 97% da população carcerária do Rio Grande do Norte não tem o ensino médio concluído. 86% não tem o ensino fundamental. 96% viviam em comunidades socialmente fragilizadas. Então, a população carcerária do Estado do Rio Grande do Norte está sinalizando muito claro que a falta de educação de qualidade e a falta de estrutura física de suporte para a população é um forte fator de indução da criminalidade. Esse é um ponto. Estancar a nossa fábrica de vulneráveis com um projeto sério, com educação de qualidade como prioridade. Segundo ponto, impunidade. O criminoso comete o crime, apenas 3% dos crimes do Brasil são investigados, ou seja, 97% dos crimes vale a pena cometer. E o criminoso termina vendo, é muito melhor ser criminoso do que ir trabalhar.
Quando você aumenta as sentenças contra os criminosos, a criminalidade diminui. Ele termina indo roubar em outro estado, que é mais fácil roubar do que aqui. Mas roubar no Rio Grande do Norte é bom por quê? Porque não são punidos, os criminosos não são punidos. Como é que nós vamos fazer para resolver isso? Como outros estados fizeram e deu certo. Com tecnologia de informação. Mesmo com essa deficiência tão alta no número de policiais? Eu vou falar na verdade quando eu comecei a responder nossa pergunta sobre isso. Nós somos o 4º estado do Brasil que tem mais policiais. Agora, infelizmente, os policiais estão cedidos para o gabinete do deputado tal, estão cedidos para o gabinete de fulano, e existem outros policiais que estão dando a vida em viaturas sucateadas, sem um software apropriado para eles terem informações rápidas para poder perseguir e prender os bandidos. E qual é a estratégia que nós vamos utilizar? Essa estratégia que outros estados que deram certo. E usar a tecnologia, usar a informação. Polícia tem que ter informação para trabalhar, a polícia tem que ter um procedimento. Como é que o Solidariedade propõe fazer isso? E olha a parte bacana, Saulo. São Paulo começou a modernizar a saúde há 10 anos, segurança há 10 anos atrás, através de um software chamado Inquérito Digital, que custou uma fortuna. O governo federal disponibiliza hoje um software gratuito, PPE, Procedimento Policial Eletrônico. E você sabe por que não foi implementado nas nossas delegacias até hoje? Okay. Falta de internet de qualidade, falta de computadores e falta de treinamento de pessoal. Coisa barata, fácil de fazer. O software, que é o mais caro e complicado de fazer, o governo federal já fez e já está cedendo gratuito. E nós vamos implementar isso no nosso estado, mas principalmente vincular o PPE a um procedimento de inquérito que chegue às mãos do Ministério Público de forma célere. E um treinamento bem feito com os nossos policiais para que o procedimento seja bem feito, ao ponto de que, quando o criminoso for preso, o advogado não consiga soltar ele na semana que vem porque o inquérito foi mal feito. E o terceiro ponto, Saulo, que é fundamental, é acabar com as universidades do crime. As nossas penitenciárias, infelizmente, se transformaram em universidades do crime. O criminoso, ele entra lá, um criminoso iniciante, que roubou um celular, muitas vezes não estava nem armado, e ele sai de lá, e quando ele entra, ele tem logo que se associar a alguma organização criminosa. E ele sai de lá um homicida. Ele passa por um curso de formação, PhD, pós-doutorado, e sai de lá um homicida. Por quê? Porque não existe um protocolo interno de gerenciamento das unidades que permite, inclusive, criminosos se associarem dentro das próprias prisões, que é um grande absurdo que acontece no nosso estado. Então, para resolver o problema da segurança, 3 caminhos. Estancar a nossa fábrica de vulneráveis, informatizar os procedimentos dos inquéritos para poder ter mais eficiência nos processos para prender e manter preso os bandidos. E o terceiro ponto, resolver o problema das universidades do crime, que são nossas penitenciárias. A gente tem algumas participações aqui. Raimundo Nonato pergunta por que a Justiça rejeitou e não aprovou as contas dele, ou a notícia é falsa? A Justiça rejeitou as contas... Acho que ele se refere, talvez, a, não sei quando o senhor era prefeito de Olho d'Água dos Borges, não ficou claro. Mas fala em rejeição de contas. O senhor já teve as contas rejeitadas? Não, isso é importante que a gente tenha que analisar. Não houve esse fato. Eu acho que o Raimundo está equivocado. Tem também outra pergunta que é Josué. Josué pergunta como se deu a escolha do nome do senhor em detrimento ao de Cloriza, e se o senhor teme perder a vaga para o capitão Stevenson. Não, houve uma decisão democrática dentro do partido. Cloriza é uma pessoa espetacular que chegou à Solidariedade para incrementar, para encorpar o nosso quadro de um time muito bom que nós montamos para o estado do Rio Grande do Norte. E enfim, então houve uma decisão democrática, nós lançamos o nome, Cloriza lançou também, após a retirada do nome do Kelps, e a maioria do partido decidiu por nosso nome, até porque eu já vinha construindo o plano de governo, eu já estava no partido desde o ano passado construindo esse projeto. Enfim, terminou que a gente assumiu, mas a presença de Cloriza no nosso partido é algo importantíssimo, porque ela traz uma característica muito interessante para o nosso partido, é uma pessoa excelente, uma pessoa que a gente teve um prazer muito grande de ter ao nosso lado. E a perspectiva do capitão Stevenson vir para o nosso partido é para a vaga de Senado, né? E eu acho que seria uma formação interessante para o nosso partido. Eu não sei a disponibilidade e o interesse dele de ir para o Poder Executivo. Essa é já uma discussão quanto à candidatura de vice-governador na chapa? Não, ainda não. A nossa candidatura de vice-governador está aberta, isso é uma discussão aberta. Talvez a gente forme uma chapa por Uruçã e talvez haja uma coligação com outros partidos para federal que termine consolidando uma coligação para a chapa majoritária também. Só uma última pergunta, o plano de governo já foi concluído? Está em andamento? Nós já concluímos a parte de modernização da máquina pública, que é o nosso primeiro plano de governo, primeira etapa do plano. A segunda etapa, que é a parte de desenvolvimento econômico baseado na educação, nós estamos nos